Agora eu converso com a Flávia Sartorelli de Souza. Ela é endocrinologista, a doutora já está aqui. E também a Benaia Fiore, que eu já apresentei, que é a minha filha, que vai conversar também. Ela que é diabética tipo 1. E com a doutora a gente vai conversar sobre diabetes. Doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Kátia? Tudo bem, doutora. Doutora, vamos começar então explicando o que é a diabetes 1 e a 2. Qual que é a diferença? Certo. Bom, mais de 90% dos casos de diabetes vão ser diabetes tipo 2, que é aquele diabetes em que a pessoa consegue produzir a insulina, né, que é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, mas essa insulina ela não consegue trabalhar direito. Eu costumo explicar para os meus pacientes que ela é tipo uma chave que vai abrir uma porta. Para quê? Para a glicose poder entrar dentro da célula. Essa é a glicose que vem da comida que a gente come, né, que cai no nosso intestino, a gente absorve e caiu no sangue. Para ser usado pelas células como fonte de energia, quem faz essa abertura é a insulina. Então, no diabetes tipo 2, eu tenho a insulina, mas ela não consegue fazer essa abertura direito. Já no tipo 1, a gente tem uma doença autoimune, na grande maioria das vezes, onde o próprio corpo ele erra, produz anticorpos contra o pâncreas e ele não vai conseguir produzir mais essa insulina. Então, a grande diferença é essa. Os diabéticos tipo 1, eles já começam o tratamento de cara com a insulina. Que é o caso da Benaia. Inclusive, eu pedi para ela, traz a sua bolsinha para a gente mostrar, Benaia. Mostra então, Benaia, a sua insulina. A Benaia, minha filha, ela foi diagnosticada. Fala pra gente, filha, que ano você foi diagnosticada? Eu fui diagnosticada em janeiro de 2022 e até hoje eu estou tratando. É para sempre agora, né, doutora? Por enquanto, nós não temos cura, mas graças a Deus, cada vez mais terapias melhores, né? E estamos com umas perspectivas boas, né? Muito boas. Recentemente. Parece que teve uma mulher, né, que deu um bom resultado, doutora. Exato. A gente está falando aí de transplantes de células beta, que são as células do pâncreas que produzem essa insulina. Então, eles pegaram células do nosso corpo, da própria paciente, que a gente fala que são pluripotentes. Elas podem virar qualquer célula do corpo. Trabalharam ela em laboratório para fazer virar essa célula que produz insulina, e aí eles fizeram o transplante na própria paciente. Isso faz com que a chance de rejeição seja muito menor comparado com os tratamentos que a gente tem disponível atualmente, que são o transplante de pâncreas, mas que daí vem de um doador cadáver, ou então o de ilhotas pancreáticas, que também, né, sofre esse mesmo processo. Então, a gente vai depender de imunossupressor, né? E aí, nesse caso, se torna muito mais interessante porque é da própria pessoa. Nossa, pra gente que é mãe de diabético assim, nossa, ao ler aquela notícia eu falo, eu acho que eu vou ver, eu vou ainda ver essa cura. Ainda verei e aí, assim, até os próprios tratamentos artificiais, eles estão cada vez mais evoluídos, né? Então, hoje a gente já tem bomba de insulina, que eu explico para os meus pacientes que é que nem ar-condicionado. Então, a gente vai determinar ali o mínimo e o máximo da glicemia que a gente quer e ela vai liberar a insulina sozinha, sendo que o paciente ele só vai precisar ali aplicar realmente do que ele comer, né? Contar ali o carboidrato da hora que ele comer. Mas o basal que a gente fala já é feito automaticamente. Isso é uma coisa que antigamente a gente nem imaginava. É maravilhoso. A Benaia, ela usa as canetas até por opção. Ela não quis a bomba. Então, ela mostra ali, dá pra gente mostrar as canetas, ó. Parece uma caneta mesmo, né? Parece uma caneta, realmente. Abre, filha, pra gente mostrar como que é a pontinha. Ela deixou até ali, ó, as pontinhas e aí ela aplica nela. E também, doutora, ela usa o aparelhinho que consegue fazer a leitura. Então, é a tecnologia aliada, né, pra gente conseguir ter um controle do diabetes, principalmente o tipo 1, né? Sim. E até essa tecnologia evoluiu muito, né? Porque antigamente a gente só tinha a pontinha de dedo. Na verdade, muito lá atrás, a gente tinha umas fitinhas que a gente colocava na urina, né? Pra ter uma ideia se estava muito alto ou não. Tinha que fazer xixi toda hora. Tinha que fazer xixi toda hora. E também era muito caro, então não era uma coisa que era acessível. Depois disso vieram os aparelhinhos, os glicosímetros, que é esse que a gente tem aí super difundido até hoje, que a gente fura o dedo, põe na fitinha e vai sair um valor. Só que agora a gente também já teve a evolução, que são os aparelhos que fazem essa medição de forma contínua. Que é, por exemplo, o Libre, que eu ouvi você falando que ela usa, Mostra, né? Bê, explica como que você usa, mostra como que você usa. Tem dois tipos de Libre, o Libre 1 e o Libre 2. O Libre 2, ele vai estar fazendo essa medição mais constante, eu já usei ele. E o Libre 1, que você tem que usar o celular, colocar aqui
que ele vai dar a medição. do Mostra valor pra da gente aí. glicose. Então, esse 2, que é mais moderno, inclusive acabou de lançar, né, doutora? Exatamente. A gente fica recebendo no celular a cada 5 minutos como está a glicose, né, Então, no o sangue. Libre, diferente da ponta do dedo, ele mede a glicose intersticial, é aquela glicose que está logo abaixo da Olha lá, ó. pele. Né? Que legal, né? E o 2, em comparação com o 1, ele faz essa leitura em tempo real, a cada 1 minuto, e realmente vai mandando. E é possível configurar alertas. Então, para os cuidadores de diabéticos, fica muito mais fácil. Não tem aquela preocupação, estou dormindo, será que está tendo uma Sim. hipoglicemia? Será que não está? Né? Então, isso também foi muito interessante na evolução do tratamento. Benaia, fala pra gente como é uma adolescente colorida conviver com a diabetes. É difícil? Como que foi o diagnóstico? Conta aí para quem está nos acompanhando. Então, no início demorou um pouco para me acostumar, porque teve o negócio da contagem de carboidratos, que eu tinha a cada tantos carboidratos tomar uma quantidade de O insulina. mic na boca. Eu tive que lembrar, eu tive que começar a lembrar que toda vez que eu ia sair eu tinha que levar insulina, até hoje eu esqueço. É isso, doutor, esquece. E a contagem de carboidratos, que parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas hoje em dia a gente tem aplicativo para Tem, isso. Então é eu falo verdade. assim, até isso tem ficado mais fácil, né? Mas para o pessoal lá entender, assim, a insulina ela consegue metabolizar um tanto de carboidrato que a gente come. Essa sensibilidade, vamos dizer, a quantidade de insulina para a quantidade de carboidrato varia de pessoa para pessoa e ela também pode variar ao longo de um dia. Então, eu posso ter uma sensibilidade melhor à insulina pela manhã, pior no período da noite. Também sofre influência de hormônios. Então, em período menstrual, por exemplo, na mulher, acaba sendo bem pior. É, né, Benaia? É muito E tudo mais isso difícil. influencia. Então, eu vejo assim que no tratamento do diabético tipo 1, eu falo que tem os fatores que a gente consegue controlar. Mas que de vez em quando a gente tem que relaxar um pouquinho, porque tem os fatores que a gente não consegue controlar, que a gente não enxerga. É um dia que está mais estressado com uma prova, é um dia que esqueceu uma insulina, contou um carboidrato errado, sabe? Comeu uma comida que fora não tem certeza de quanto carboidrato tem, né? Então eu falo, a gente tem que fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem, mas também tem que ter como que eu posso falar assim, um relaxamento, não seria essa palavra, mas assim, ficar menos viver- cobrança, não menos viver cobrança, uma isso. cobrança constante, Exato, né? porque a gente teve um estudo recentemente que mostrou que 59% das pessoas que convivem com diabetes tipo 1 têm um alto grau de estresse e cobrança Principalmente as mães, doutora. com relação ao controle, né? Por medo de complicação, por medo do controle não estar bom, enfim, né? É difícil, Benaia? No início era um pouco, só que depois eu me acostumei. Porém, tem dias que ela realmente não controla, que ela vai ficar alta. E ela que a não mamãe vai baixa. ficar doida. Que ela vai brigar comigo. E a mamãe vai brigar porque vai esquecer a insulina. Mas a Benaia mesmo, ela escolheu usar as canetas. Mas a Sim. bomba também é uma tecnologia maravilhosa. Só dela não ter que ficar furando os dedinhos ali Sim. também com o Não, Libre. e assim, toda a terapia, ela é muito boa, desde que bem indicada, né? Então, que nem a bomba não é para todos, né? Assim como, às vezes, a caneta não é para todos. Então, é muito individual isso, né? A gente vai avaliando no consultório e vai sentindo e vai orientando. Chega um ponto, doutora, do diabético tipo 2 ter que usar a insulina também, né? Sim, porque o que, que acontece? Como essa insulina ela não consegue trabalhar direito e o corpo sabe que o açúcar alto no sangue é algo ruim, que vai trazer consequências, o que, que ele vai fazer num primeiro momento para tentar contornar isso? Aumentar a produção. Então, ele sobrecarrega o pâncreas. A pessoa que tem diabetes tipo 2 no começo, né? Ele vai estar com muito mais insulina que as demais pessoas para aquela quantidade de glicose. E isso, ao longo de anos, ela exaure o pâncreas. Chega um momento que o pâncreas não consegue mais produzir essa insulina. Então, é quase como se ele virasse um diabético tipo 1. E sim, ele vai precisando aí de insulina. Só que acaba sendo de uma forma muito mais gradual, né? Não tão abrupta quanto o paciente tipo 1, que diagnosticou, pum, já preciso dessa insulina em doses plenas, que a gente fala, né? Até para um copo de leite, como estávamos falando Exatamente. anteriormente. Benaia, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter conseguido aí, né, mesmo com toda a sua timidez, ter vindo mostrar, né, e fala pra gente rapidinho sobre como é importante a tecnologia e que também, de certa forma, é acessível, apesar do preço, né, doutora? É caro, mas assim, a gente consegue entrar na justiça e consegue receber também, né, Benaia? Na minha opinião, a tecnologia ajuda muito mais ao tratamento de diabetes. Porque, às vezes, a pessoa não gosta de furar o dedo, daí ela acaba
Esqueci a palavra. Desenvolvendo um trauma? de Não, furar o ela dedo? acaba esquecendo, ela acaba não medindo por ela. Se sabota. Se sabotando. Exatamente, ela acaba não cuidando. E do precisa tratamento. ter um controle, né? Aham. É isso aí. Obrigada, doutora, também. Imagina, eu que É um agradeço. assunto muito amplo, que a gente falar de um, tipo 2, né? Dá pra gente falar muita coisa. Muito obrigada às duas, doutora, e Obrigada. seja sempre muito bem-vinda.